nestes tempos em que se volta um bocadinho atrás, aos tempos da telescola, do ensino à distância, se calhar é a altura de voltar um bocadinho ao livro em papel e aos grandes clássicos do ensino, que eram as enciclopédias ou os livros sobre civilizações e sobre história ou geografia. Estas edições esta edição é uma edição da Editorial Verbo, chama-se Antiga Roma, e é sobre, claro, o Império Romano, sobre a sua história, sobre os seus monumentos, sobre as suas figuras históricas, e é excelente para miúdos e graúdos estudarem um bocadinho sobre a história do Império Romano, com ilustrações de altíssima qualidade, quer seja de pinturas, por exemplo, quer seja de fotografias de estátuas ou monumentos. São obras, quase obras de arte do próprio livro. E são edições que se conseguem às vezes muito barato em alfarrabistas, que agora já não existem assim muitos, mas que ainda se conseguem encontrar. Em alfarrabistas consegue-se encontrar estes livros pechinchas e são muito valiosos. Perseguir os vestígios do Império Romano é quase montar um itinerário de uma viagem por toda a Europa. Aliás, os romanos chamavam ao Mediterrâneo Mare Nostrum, o seu mar, porque eles estavam em toda a volta do Mediterrâneo. Muitas das nossas viagens já passaram, e aliás os lugares são turísticos muitas vezes pelos monumentos que têm e pela história que têm, e os romanos têm um papel determinante nisso. Muitas das nossas viagens já passaram por sítios com monumentos e história do Império Romano, em sítios tão diferentes como o Reino Unido, em Bath, como o Norte da África, por exemplo, Volubilis em Marrocos, ou El Jem na Tunísia, como Constantinopla ou Istambul, como Palmira na Síria, como, sei lá, na Grécia, em Budapeste. Portanto, há imensos sítios em toda a Europa que revelam, e muitas vezes, coisas muito surpreendentes pela sua dimensão. Por exemplo, El Jem é um anfiteatro que é espetacular e ninguém está à espera que no Norte de África que haja uma coisa assim. Mas, no tempo do Império Romano, o Norte de África era uma zona muito importante, porque era de lá que vinha, por exemplo, azeite e outros produtos agrícolas para abastecer o Império Romano. E é de lá que vieram alguns imperadores romanos, eram do Norte de África. Portanto, é uma ótima maneira de viajar pelo mundo, visitando o Império Romano. Top! Hein? Isto é uma shurjima. As shurjimas são chapéus que eram muito típicos da Ásia Central. Este foi comprado em Khiva. Khiva é uma cidade lindíssima no Uzbequistão. É das minhas cidades preferidas da Rota da Seda. É uma cidade-museu. Toda a cidade foi recuperada durante o regime da União Soviética e Khiva está lindíssima, linda. E em Khiva, bem perto de uma das portas de entrada, que se chamam Darvaza, na cidade, existe um pequeno ateliê de um dos poucos artífices que ainda fazem estes chapéus, que são feitos com peles de ovelha e que são muito típicos então da Ásia Central, mas que em Khiva são particularmente interessantes. Estes chapéus podem ter este pelo assim encaracolado, que são os que eu gosto mais, mas por exemplo na União Soviética, na parte do Altai e do Cazaquistão, eles até são mais conhecidos por terem o pelo sem ser com os caracóis, assim completamente liso, ou então mesmo só o farfalhudo. Os artífices que fazem estes chapéus estão praticamente em extinção, não é? São chapéus que já não se usam hoje no dia a dia, a não ser para eventos ou para cerimónias muito especiais, mas são um retrato lindíssimo do que é a cultura da Ásia Central.